Nossa palestra, então, está a cargo do companheiro Vanderlei Soares Aguiar, e o tema é A Caridade Ensinada por Jesus. Ele veio de Vila Velha, do Jerônimo Ribeiro. Vila Velha. Fica à vontade. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento e que ela possa nos acompanhar aos nossos lares, fazendo com que cada um de nós consiga transformar as nossas vidas num celeiro de bênçãos, de crescimento, de evolução, dedicando-nos ao nosso crescimento pessoal e ao trabalho na seara do bem. Vamos falar hoje sobre caridade, como já prenunciou a leitura preparatória. E vamos começar falando de uma personalidade, de uma pessoa. Ele não está passando, Roberto. Eu acho que ele deve estar... Talvez tenha que dar um clique em cima, alguma coisa, para ele começar a passar. Isso. Ok, agora ele vai. Vamos falar de uma freira católica desse tamaninho, chamada Agnes Goncha Bongiotto, conhecida também como Irmã Agnes. Ela era uma freira católica que lecionava na Índia, por volta da metade do século passado. A Índia, um país de extremo contraste na época, hoje ainda em gigantesco contraste, porque ainda não conseguiu se livrar de dois ranços. Primeiro, o do colonialismo inglês, que extorquiu o que a Índia tinha e o que ela não tinha. E depois, das castas, das classes hoje proibidas na Índia, mas que não são extirpadas das mentes das pessoas e continuam sendo exercidas de forma escondida, velada. E Irmã Agnes lecionava nessa época num colégio para meninas, no centro de uma das maiores cidades da Índia, a cidade de Calcutá. E ela, convivendo com aquelas moças muito bonitas, muito cheirosas, muito educadas, lecionando para elas cotidianamente, sentia-se feliz com aquele trabalho. Mas um dia, Irmã Agnes, em uma de suas excursões de trem pela Índia, visitou os subúrbios de Calcutá e percebeu que ali havia o contraste que ela já conhecia, mas em uma situação superlativa. Os prédios, ainda da época da dominação inglesa, contrastavam com a mais absoluta miséria de que se pode imaginar. Crianças comendo qualquer coisa que achavam pelo chão, inclusive coisas que não eram comestíveis. Crianças analfabetas às dúzias, andando nuas ou seminuas pelas ruas, muitas delas sem ter onde ir ao anoitecer. E ela percebeu que isso era o que havia de maioria naquele lugar onde ela estava passeando. Ela então resolveu que era hora de ela começar a assistir a essas pessoas, que o trabalho dela junto com as meninas no colégio havia terminado. Era ali que ela havia encontrado um canteiro de trabalho no qual ela gostaria de servir. Pediu então aos seus superiores da congregação onde ela servia se ela podia afastar-se do colégio que ela lecionava e ir trabalhar naquela periferia. E os seus superiores disseram que apenas o Papa podia dar essa autorização para ela. Ela então escreveu de próprio punho uma missiva, uma carta para o Papa Pio XII, pedindo o afastamento temporário, mas que ele não tirasse ela da condição de freira, porque ela queria continuar exercendo a sua fé católica. O Papa, muito generosamente, autorizou que ela fosse, mas com uma condição: que ela não levasse dinheiro, que ela fosse trabalhar, mas que ela não poderia levar dinheiro. Ela disse que não precisaria. Ela partiu então para o interior, para o subúrbio da cidade em que ela trabalhava, levando apenas duas mudas de roupa extra e algum dinheiro que as suas companheiras de colégio e as suas alunas arrecadaram para que ela levasse. Chegando lá, alugou um quartinho bem na periferia, um lugar bastante humilde, um lugar que o dinheiro dela
pudesse pagar. E ali ela começou a perceber que o analfabetismo graçava por toda parte. Queria ensinar aquelas crianças a ler e a escrever, mas não tinha cadeira, não tinha sequer uma sala, não tinha nada que pudesse servir de sala de aula. Ela então levou as crianças para um lugar e começou a ensiná-las a escrever com gravetos. Escreviam com gravetos no chão e depois apagavam com os próprios pezinhos. E foi assim que ela serviu nesse lugar. Durante algum tempo ficou ali. Um dia recebeu a visita de uma de suas ex-alunas, que a chamou de Teresa. E ela adotou esse nome de Teresa, e como era de Calcutá, passou a ser chamada Teresa de Calcutá. Fundou uma pequena congregação ali onde ela estava trabalhando e, naturalmente, transformou-se em madre superiora daquela congregação. E passou a ser conhecida mundialmente com o nome de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa fez muitos benefícios por aquele lugar. Ela percebeu que os velhos, as pessoas de mais idade, eram abandonadas pelos seus filhos que não queriam mais cuidar deles. Os doentes e os idosos eram abandonados. E ela começou a recolher e levar para o lugar onde ela morava. E com a ajuda das pessoas um pouco mais influentes, foi aumentando o espaço para recolher essas pessoas e acabou transformando a sua pequena congregação num imenso lugar de recolhimento de pessoas carentes, absolutamente carentes. E viviam numa situação de bastante penúria, mas ali a esperança começava a nascer. E em 1979, ela recebeu uma condecoração que das mais importantes da nossa terra. Foi congraciada com o Prêmio Nobel da Paz. E quando foi a Estocolmo receber o seu prêmio, um dos jornalistas que ali estavam dando cobertura àquele evento perguntou a ela: irmã, desculpa te perguntar, mas a senhora não acha que esse pouquinho que a senhora está fazendo para alimentar essas crianças, para ajudar esses idosos, não representaria uma minúscula gota d'água no oceano? Madre Teresa, sem perder a sua gentileza, voltou-se para o jornalista e disse com simplicidade: acredito que sim, mas eu poderia dizer que sem essa pequena gota d'água que eu estou fazendo, o oceano estaria incompleto. Um dia, Madre Teresa recebeu, nesse lugar onde ela trabalhava, a visita de uma princesa. A princesa Diana, talvez cansada da beleza dos seus palácios, das roupas chiques, bonitas que utilizava, das joias caras que ostentava, resolveu fazer uma visita à Madre Teresa. Nesse encontro, conversaram durante muito tempo, trocaram muitas ideias, e as duas tiveram um relacionamento que parecia de mãe para filha, de vó para neto, de amiga para amiga. Parecia que já se conheciam há várias gerações. E esse encontro rendeu vários frutos. A princesa Diana passou alguns dias com Madre Teresa, conheceu toda a extensão da sua obra e, alguns dias, no dia talvez de ir embora, voltou-se para a religiosa e disse: preciso te confessar uma coisa. Vivo sitiada, circulada pelas maiores riquezas do mundo. Vivo num dos maiores palácios da terra. Sou a mulher perseguida pelos fotógrafos onde quer que eu vá. As pessoas me acompanham com os olhos na televisão e em qualquer lugar. Mas eu não consigo encontrar a felicidade. E jamais fui tão feliz em minha vida como fui nesses dias que passei aqui com essas crianças, com esses idosos, com essas pessoas. Será que não seria a hora, perguntou a ela a Madre Teresa, de eu abandonar tudo, deixar a minha vida e me mudar para cá? Viver contigo, servir com a senhora? Madre Teresa, muito serenamente, disse para ela: minha filha, Deus, nesse mundo, reserva uma missão para cada um de nós. Cada um de nós tem a sua missão que deve ser seguida de acordo com os desígnios de Deus. Para mim, foi designada a condição de servidora nesse lugar de dor, de tristeza, e é aqui que eu planto e colho os benefícios dessa missão. Você, na condição de princesa,
tem que seguir a sua natureza de princesa. Eu, enquanto freira, posso ajudar algumas dezenas, talvez algumas centenas de pessoas. Você, na condição de princesa, pode ajudar a milhões de uma vez só. Diana, então, ficou pensando em tudo aquilo que Madre Teresa lhe disse. E quando voltou para casa, resolveu adotar uma nova postura de vida. Foi para a África, um dos continentes talvez mais tristes, ainda mais triste naquela época do nosso mundo, onde as guerras civis, as nações, pouco tempo saídas da condição de colônias, a miséria, a destruição era gigantesca. Em alguns países, crianças, jovens e adultos eram mutilados em suas pernas pelas minas enterradas pela guerra civil. Em muitos lugares, em Serra Leoa, por exemplo, as crianças eram amputadas de seus braços porque se recusavam a ajudar os traficantes de diamante. Muitas pessoas eram assassinadas e mortas simplesmente porque não queriam servir à guerrilha e ao tráfico de drogas e de diamantes, principalmente. Ela, então, deu um recado para os fotógrafos, para os paparazzis que a perseguiam 24 horas por dia. Se vocês querem me fotografar, vão para a África comigo. E eles foram. Onde ela ia, lá estavam eles. E a partir daquela presença branca, clara, rica, no meio de toda aquela tristeza, o mundo tomou conhecimento da dor que se passava na África, abaixo do deserto do Saara. Um lugar esquecido, talvez há vários séculos, e que estava ali para ser explorada pelo dominador. E quando não pôde mais ser explorada, foi simplesmente abandonada. A vida na África hoje continua muito difícil, muito dura, nós estamos vendo no jornal, mas não há comparação com a dureza e com a severidade que ali ocorria 30 anos atrás. E foi justamente a presença da princesa naquele lugar que fez com que houvesse uma gigantesca transformação para que o mundo pudesse ver o horror que nós, seres humanos, somos capazes de promover contra nossos irmãos. E aí, pensando em tudo isso, nós ficamos refletindo, será que nós estamos fazendo a nossa gota d'água com relação à caridade? Será que nós estamos servindo no pouquinho que podemos servir? Ou será que estamos aguardando aquela grande oportunidade? Aquele momento em que a gente pensa, Mega Sena acumulada em 200 milhões. Se eu pudesse ganhar tudo aquilo que está lá, eu ia mandar derrubar essa casa do irmão Tomé e ia construir uma 5 vezes maior. Ia construir aqui na frente uma imensa creche para um monte de crianças. Ia construir um asilo para abrigar a velhice desamparada. Ia fazer um monte de coisa. Mas enquanto eu não ganho nessa loteria, eu não faço nada. Eu fico apenas olhando e esperando que um dia Deus me dê a oportunidade de fazer o bem, entregando em minha mão 10 ou 20 vezes mais dinheiro do que eu vou investir para fazer o bem. Vejam que é um grande negócio. Se eu pudesse ganhar todo aquele prêmio lá, 200 milhões, e investisse 20, eu renovaria todas as casas espíritas do estado do Espírito Santo. E ainda me sobraria 180 milhões para eu viver muito bem. Essa barganha não tem nada a ver com caridade. Nós estamos falando de coisas muito diferentes da caridade. A caridade deve ser exercida independente de qualquer situação. Será que se eu perguntasse para a Madre Teresa hoje no plano espiritual, se ela não queria que eu fosse alfabetizar as crianças na Índia em seu lugar, o que será que ela me responderia? Talvez ela me dissesse, Vanderlei, ao lado da sua casa tem um garotinho de 8 anos, cuja mãe é empregada doméstica do seu vizinho, e ele não foi à escola até hoje. Por que você não põe ele na escola ou não alfabetiza esse garotinho? Por que me preocupar com uma coisa tão distante, tão difícil para eu fazer, tão impossível de ser realizada pela pessoa pequena que eu sou, se eu não estou fazendo aquilo que está ao alcance da minha mão? É a reflexão que nós guardamos para nós. O que nós podemos fazer para reduzir o desemprego? Talvez pagar salário digno para a pessoa que trabalha para nós. Talvez tratar bem as pessoas que nos servem nos lugares em que nós vamos. Porque a dignidade no emprego também é salário indireto. A pessoa que se sente bem no seu emprego,
ela vai produzir mais e abrir possibilidade para que novos empregos sejam gerados. O que eu posso fazer para acabar com a fome no mundo? Muito pouca coisa, mas deixar de desperdiçar comida é uma coisa que eu posso fazer e posso começar hoje mesmo. Nós nos preocupamos com a fome na Ásia, mas jogamos fora todos os dias em nossa casa quilos e quilos de alimentos que de alguma forma poderiam estar servindo a outras pessoas necessitadas. Porque nós temos um problema, nós somos às vezes presunçosos. Nós não conseguimos reconhecer as nossas limitações. A gente olha para a obra de Madre Teresa, para o trabalho de Diana e para Chico Xavier, Divaldo Franco, tantos outros que por aí estão, e pensamos, se eu tivesse o poder que eles têm, eu faria o mesmo que eles. Mas eu tenho um poder pequeno em minhas mãos. E será que eu estou usando esse poder? Não, porque às vezes a presunção me impede de fazer o pequeno, porque eu não consigo fazer o grande. Isso é o reflexo do orgulho que ainda existe em nós. Não fazemos o possível porque queremos fazer o impossível. Queremos, como diz o ditado popular, abraçar o mundo com as nossas pernas. E estamos deixando de fazer a gota d'água que Madre Teresa disse que fazia. E que nós não estamos fazendo, muitas vezes, em algumas situações, a nossa própria gotinha d'água. Esse oceano de misérias ainda está necessitando dessa gotinha d'água que vai arrefecer a dor de algumas pessoas, ou pelo menos de uma pessoa que seja. Quem salva uma pessoa, salva o mundo inteiro, já diz a sabedoria do Talmud. Nós ainda preferimos nos deixar levar por uma coisa chamada interesse pessoal. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é dos vícios o mais radical. E Kardec recebe dos espíritos uma resposta muito simples. Nós dissemos a vocês muitas vezes. Disseram, realmente disseram, porque só no Livro dos Espíritos eles falam isso umas 2 ou 3 vezes. O egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vossos vícios e irão ver que dentro de cada um deles existe o egoísmo. Ele, o egoísmo, é capaz de neutralizar todas as nossas qualidades. Porque tudo que nós fazemos com a mente voltada para o egoísmo neutraliza as coisas boas que nós, porventura, venhamos a fazer. Kardec insiste, perguntando aos espíritos superiores, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos superiores respondem exatamente na mesma linha de raciocínio. Toda virtude tem o seu mérito, claro, não poderiam deixar de responder a isso. Toda virtude tem o seu mérito. Porque todas indicam progresso na senda do bem. E esse é o objetivo primeiro de cada um de nós, progredir. É para isso que nós vimos aqui. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Vejam que os espíritos superiores não dizem apenas a caridade, dizem a caridade desinteressada, como se fosse necessário colocar um apêndice na palavra caridade. A palavra caridade deveria significar tudo isso: amor desinteressado, amor sem egoísmo, amor sem nenhum tipo de interesse pessoal, sem busca de nenhum tipo de recompensa. Isso é a essência da palavra caridade, traduzida por nós como caridade, tecida pelos gregos antigos na palavra ágape, que representa o amor em sua forma mais sublime de manifestação. Ágape foi traduzido para o português como a palavra caridade, aquele amor superior que dispensa qualquer tipo de predicativo, qualquer tipo de adendo, de adjunto a essa palavra. Mas nós precisamos de colocar junto dela as palavras desinteressadas, sem egoísmo e outras mais, porque nós temos o hábito de imaginar que apenas doar um pedaço de pão para alguém, sair no domingo para distribuir alguma coisa, isso é a essência da caridade. E não é aí que nós encontramos a essência da caridade, se bem que aí também existe caridade, como disse Emmanuel na leitura preparatória. A mais desinteressada caridade. É difícil encontrar isso entre nós. Kardec ainda insiste, perguntando, posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico de imperfeição?
Os espíritos respondem exatamente na mesma linha, como não poderia ser diferente. O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, é tão difícil de encontrarmos o desinteresse, que quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, um filósofo do pós-iluminismo, ele teceu várias questões sobre o interesse pessoal, traçando algumas questões sobre a nossa forma de viver e a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma limitada de ver o mundo. Nós vemos o mundo por pedaços, por fotografias, por partes que a nossa mente vai juntando e monta tudo isso que nós vimos. E Immanuel Kant estudou também o interesse pessoal e chegou a afirmar que tudo o que nós fazemos em nossa vida, fazemos por interesse pessoal. É difícil deixarmos de ter interesse pessoal, porque isso é da nossa natureza. Então, muito mais fácil do que abrirmos mão do interesse pessoal, é direcionarmos o nosso interesse pessoal para aquilo que vai nos engrandecer. Se eu, enquanto ser humano reencarnado, limitado, não consigo abrir mão do interesse pessoal, pelo menos que eu consiga direcionar o interesse pessoal para as coisas boas da vida, para as coisas que vão trazer crescimento para cada um de nós e para a humanidade como um todo. Os imperativos categóricos de Immanuel Kant, de certa forma, falam de uma outra forma, de uma forma filosófica, sobre esse nosso interesse pessoal. Nós deveríamos agir, segundo ele, de tal maneira que todas as nossas leis pudessem ser cumpridas por todas as pessoas. Que todas as minhas atitudes representassem a possibilidade de que todo mundo fizesse exatamente como eu estou fazendo. Ora, dessa forma, todos seríamos exatamente iguais. Essa é a verdadeira essência da democracia, do bem viver, do bem conviver. Jesus tinha interesse pessoal? Tinha. Interesse pessoal em toda a humanidade, no bem-estar de todas as pessoas, de servir até o limite da sua existência. Esse era o interesse pessoal dele. O interesse pessoal de Madre Teresa era atender aquelas crianças que ali estavam. O interesse pessoal de Chico Xavier era servir a causa espírita na sua mais intensa condição, na sua mais forte condição. E assim vai. Nós, enquanto não conseguimos nos livrar do interesse pessoal, vamos direcionar o nosso interesse pessoal para as coisas boas, para as coisas que engrandecem as pessoas. Porque, como já dissemos, falamos sobre a prova da fortuna e parece que quando falamos em dinheiro, em ouro, em mega sena acumulada, os nossos olhos brilham. E todas as vezes que eu falo disso, eu deixo bem claro para as pessoas que eu adoro dinheiro. Que eu, se eu pudesse escolher, eu teria muito mais dinheiro do que eu tenho. Nunca vocês vão me ver falando mal do dinheiro, porque eu acho que o dinheiro é uma coisa muito boa, basta que nós saibamos usar. Mas muitas vezes nós não temos essa capacidade. Nós não aprendemos a viver com o dinheiro, porque não aprendemos a viver sem o dinheiro. Humberto de Campos, escrevendo com o nome de Irmão X, trouxe vários livros através do Chico Xavier. Um deles, esse chamado Contos desta e d'outra vida, em que ele traz uma narrativa muito interessante, em que ele conta a história de um jovem rico, Efraim. Efraim era um jovem muito rico da época de Jesus, era um dos grandes líderes dos fariseus da linha hilelista. Hilelista era uma linha do farisaísmo que seguia as tradições de Hilel. Hilel foi um grande fariseu que tinha um objetivo de ter uma interpretação mais clara da lei, uma interpretação mais espiritual da Torá, para que os judeus pudessem alcançar um pouco mais em direção ao povo e em direção à própria espiritualidade. Era um fariseu oposicionista ao chamaísmo, ao do Rabi Shammá, que era outro fariseu que era mais radical, era mais intransigente na interpretação da lei. E Efraim representava, era um dos sucessores do Rabi Hilel, era um grande hilelista, muito rico, bastante rico, e além de ser rico, uma pessoa muito inteligente. Com essa inteligência toda, ele era depositário da fortuna
dos seus amigos. Os seus companheiros confiavam nele porque ele era um homem extremamente bom, honesto, justo, e recebia a fortuna dos seus amigos, administrava aquela fortuna e pagava juros compensadores. Então ele era uma espécie de oráculo, de depositário da fortuna das pessoas que gostavam dele, pela sua extrema bondade e pela sua extrema honestidade. Efraim também era um profundo conhecedor das leis. Era um daqueles rabis, daqueles fariseus que se aprofundavam na lei e buscavam tirar dela o seu caráter espiritual, buscando entender a profundidade dos ensinamentos sem a superficialidade da letra morta. E ele tinha um grande objetivo na vida, herança do seu mestre Léo: reunir de novo em torno de uma única ideia aquelas pessoas, aquelas tribos desgarradas de Israel, aquelas que acabaram seguindo caminhos próprios, como os samaritanos, os saduceus e outros mais que se espalharam provenientes das dissensões que havia e ainda há no meio judaico daquela época e ainda de hoje em dia, como há no seio de qualquer religião grande. E ele tentou essa união, mas havia uma dificuldade muito grande, era muito difícil convencer as pessoas a trabalharem todas em torno de um ideal único. E essa paixão dele pelos escritos que traziam o caráter nobre da lei e espiritualizante da lei, fez com que ele se aproximasse das ideias de Jesus. Ele ouvira falar de um mestre galileu que estava pregando aqui e acolá, e que pregava ideias muito semelhantes às que o seu mestre Léo fazia no seu tempo. E ele começou a ver que Jesus talvez fosse o grande centralizador das ideias de Israel. Tudo que ele ouvira falar de Jesus, para ele era verdade na sua mais pura essência. E ele começou a entender que Jesus era a pessoa que iria trazer novamente a união para o seio de Israel, e iria novamente juntar todos os povos em uma nação única e forte, como Israel já havia sido algumas vezes no passado. Ouvindo falar de Jesus, pensou ele que deveria se encontrar com o Mestre. Um dia, vendo Jesus ao longe com os seus discípulos, aproximou-se dele, mas percebeu que as suas vestimentas eram demasiadamente ricas para se apresentar àquele mestre. Voltou para sua casa, despojou-se de suas joias e vestiu a roupa mais simples que tinha. Voltou para se encontrar com Jesus. Quando se aproximou mais de perto do mestre com os seus companheiros, percebeu que a roupa mais simples que ele usava ainda ostentava muito luxo em comparação com aquela que Jesus e seus discípulos usavam naquele momento. Mesmo assim, ele tomou coragem e chegou perto de Jesus, mas pensou: não vou dizer que sou um fariseu, vou me mostrar como uma pessoa simples do povo, vou demonstrar humildade perante o mestre da Galileia. Dobrou-se perante Jesus e lhe perguntou: bom mestre, o que devo eu fazer para conquistar a vida eterna? Jesus olhou para ele e respondeu: segue os mandamentos. Ele então, naquele momento, esqueceu, ou melhor, lembrou-se de que era conhecido da lei e disse: Senhor, quais são esses mandamentos? E Jesus repetiu para ele: amarás a teu Deus acima de todas as coisas, honrarás a teu pai e a tua mãe, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, e todos os mandamentos de Moisés. Ele então, nesse momento, lembrou-se que era um fariseu e disse: Senhor, durante toda a minha vida tenho seguido todos esses ensinamentos. Jesus então percebeu naquele momento que estava diante de uma pessoa diferenciada. Olhou nos olhos daquele jovem por volta de 40 anos e viu que ali havia algo obscuro. Percebeu o futuro triste daquele jovem e notou naquele momento que a salvação para ele seria se livrar do peso que ele carregava durante toda aquela encarnação. Voltou-se para o jovem rico e lhe disse: se queres ser perfeito, vá, venda tudo o que tens e distribua o seu dinheiro para com os pobres. Depois vem e me segue, e você terá um grande tesouro no reino dos céus. Aquele jovem passou em revista tudo que ele era, todo o poder que ele tinha, tudo que ele representava, toda a fortuna que ele ostentava, todos os seus amigos que ele tinha,
e muito envergonhado afastou-se de Jesus, abaixando a sua cabeça e percebendo que era impossível para ele conseguir se livrar da fortuna que ele tinha. Uma outra passagem que fala sobre pessoas ricas é a passagem de Zaqueu. Zaqueu, o chefe dos publicanos de Jericó. Jericó era uma das cidades mais ricas, talvez não a cidade mais rica daquela região naquele momento. Era a capital monetária, financeira de Israel naquele tempo. Jerusalém era a capital política, mas o dinheiro mesmo estava em Jericó. E Zaqueu era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, daqueles que faziam o recolhimento dos impostos, tiravam as suas comissões e entregavam o dinheiro para Roma. Era um homem de má vida, de má fama, segundo os judeus da época, porque ninguém gosta de pagar impostos. Quer dizer, algumas pessoas até gostam, né? Eu não conheço nenhuma não, mas deve haver alguém que gosta de pagar imposto. Eu acho que passaram-se 2000 anos e nós não mudamos em nada, porque o que o brasileiro mais odeia no mundo, eu acho que é pagar imposto. E daquele jeito já era assim. Então ninguém suportava olhar para a cara de Zaqueu. Ninguém queria saber se ele era bom ou se ele era ruim. Zaqueu tinha uma característica muito importante para as pessoas boas. Ele era baixinho. Ele adorava, eu gosto das pessoas pequenas, não sei porque eu tenho predileção para as pessoas pequenas, e Zaqueu era pequenininho. Então quando ele soube que Jesus ia estar na cidade onde ele estava, ele foi lá para ver Jesus. Só que Zaqueu não conseguia olhar, porque aquela multidão passava, onde o mestre estivesse, estava uma multidão junto com ele. E ele olhava por entre as pessoas, se esticava todo e não conseguia ver. Algumas pessoas sabem bem o que é isso. Você está no estádio de futebol ou no meio de uma rua, vê uma confusão e vai olhar, não consegue ver, porque você sendo pequeno, você não consegue ver, porque as pessoas grandes ficam sempre na frente. E Zaqueu estava nessa situação. Então ele viu que tinha uma árvore e subiu naquela árvore. Daquela árvore ele podia ver no lugar onde Jesus ia passar com os seus discípulos. E ficou ali. Imaginem um homem rico, muito rico, poderoso, subir em uma árvore para ver uma pessoa passar. Vocês imaginem a vontade desse homem de ter um contato visual com Jesus. Alguns estudiosos lembram nessa passagem de Jesus um salto evolutivo tão grande comparado àquele que nós demos, talvez vários milhares ou poucos milhões de anos atrás, quando descemos das árvores, das florestas enquanto hominídeos primitivos e começamos a habitar as savanas. Calcula-se que Zaqueu deu um salto evolutivo tão grande quanto aquele, quando ele subiu da árvore e quando ele desceu também da árvore. Porque ele estava no alto da árvore, como uma pessoa comum, como uma pessoa simples. Quando Jesus passou embaixo, ele disse: Zaqueu, desça daí, porque essa noite me apraz jantar em sua casa. Imaginem a satisfação daquele homem. Desceu correndo da árvore, quase que pulou lá de cima e foi fazer um jantar para Jesus. Quando Jesus chegou em sua casa, encontrou um banquete, e os dois, depois do jantar, começaram a conversar. Zaqueu se queixava com o mestre: Senhor, me acusam de ser rico e pecador. Jesus serenamente lhe respondeu: abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. Zaqueu então voltou-se para Jesus e mais uma vez disse: Senhor, sirvo aos meus servos. E Jesus lhe disse: todos nós servimos a Deus. Estavam em completa sintonia aqueles dois. E de repente Zaqueu disse: Mestre, comprometo-me contigo de doar a metade dos meus bens para os pobres. Sempre tratei os meus empregados como se fossem meus filhos e meus irmãos. Jamais ofendi a algum deles e jamais deixei de dar a qualquer um deles o que lhes era de direito. E hoje eu me comprometo a dividir a metade da minha fortuna com os pobres. Jesus então lhe disse: bem-aventurado és tu, Zaqueu, que agora contempla em tua casa a verdadeira salvação. E nós ficamos perguntando a nós mesmos: que mestre era esse, que do jovem rico ele pediu tudo, e de Zaqueu ele ficou muito contente com a metade e disse que Zaqueu estava trazendo para a sua casa a salvação. Porque Jesus usa de duas medidas para com duas pessoas diferentes. Será que ele ama mais Zaqueu do que o jovem rico? Essa é precisamente a diferença. Zaqueu teve a antecipação de subir na árvore, de descer da árvore, de fazer um jantar para o mestre e de se propor a dividir a metade da sua herança.
Jesus nada lhe pediu a não ser um jantar. Mas ele se propôs a isso, enquanto que o jovem rico buscou a Jesus para que Jesus lhe dissesse: bem, se você já faz tudo isso, você já é um santo e já está no reino dos céus. Mas não é assim. Ninguém chega ao plano espiritual superior ou ao céu, dependendo da condição religiosa de cada um, sem que tenha passado por todas as dificuldades e que tenha superado todas as provas, inclusive a prova da fortuna, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais difíceis. Por isso que de Zaqueu, a metade bastaria, talvez um quarto já era suficiente. Mas para o jovem rico é necessário tudo, porque nós sabemos, pela palavra trazida pelo Divaldo Pereira Franco, da Amélia Rodrigues, que esse mesmo jovem rico, algumas semanas depois, numa disputa de bigas no circo de Roma, morreu pisoteado pela biga que ele próprio dirigia, enquanto demonstrava o poder e a supremacia da raça judia no circo de Roma. Por isso o mestre lhe pediu tudo, porque apenas assim ele poderia ter condições de continuar a sua vida. E isso Jesus o sabia, como sabe de cada um de nós, quando exige de nós alguma coisa que nós pensamos que não podemos dar. Qual será o verdadeiro sentido da palavra caridade? Kardec perguntou isso aos espíritos e eles responderam muito serenamente: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, para com as imperfeições dos outros e, acima de tudo, o perdão das ofensas. Nesses três pilares, nós podemos erguer o edifício da caridade. A caridade é a mais bela das virtudes cristãs. É a mais sublime e a maior manifestação do amor de Deus entre nós. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas, para com as imperfeições, para com as limitações alheias, e o perdão incondicional das ofensas em qualquer situação e em qualquer lugar. Existe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se fala sobre a caridade moral. Primeiro, é Kardec fazendo um comentário: a beneficência praticada com ostentação tem duplo mérito, sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Kardec começa a falar nesse momento sobre a caridade moral. Mas quem falou mais precisamente, mais profundamente sobre a caridade moral no Evangelho segundo o Espiritismo foi a irmã Rosália. A irmã Rosália, um espírito que escreveu alguns textos do Evangelho, diz que a caridade moral consiste em algumas coisas. Por exemplo, em nos suportarmos uns aos outros. E é isso que nós ainda fazemos tão pouco. Vamos entender essa palavra suportar como dar suporte, como sustentar, não como suportar no sentido que ela tem hoje. Como quando dissemos, eu não suporto fulano. Não com essa conotação. A irmã Rosália tentou colocar a conotação de dar suporte, de sustentar, de aceitar, de acolher essas pessoas. E isso é o que nós menos fazemos nesse mundo, disse ela. Ela ainda completa um pouco mais embaixo, dizendo que grande mérito há, crede-me, ela fez questão de frisar, acredita em mim, grande mérito há em um homem saber calar-se, deixando que um mais tolo fale em seu lugar, deixando que uma pessoa que saiba menos do que ele, fale e ele o ouça. Quantas vezes acontece isso? Nós olhamos para a plateia para a qual estamos falando e percebemos que ali existem algumas pessoas que têm um conhecimento do Espiritismo e da vida muito maior do que a nossa, mas estão ali sentadas, observando a gente falar. Isso também é caridade moral, segundo a irmã Rosália e segundo o conhecimento espírita, logicamente. E continua ela falando mais à frente, não dar atenção ao mal proceder de outra pessoa também é caridade moral. É tão difícil nós vermos uma pessoa fazendo uma coisa que nós julgamos errada e não fazermos nada. Porque nós geralmente criticamos e levantamos aquilo como se fosse uma grande nuvem de poeira para obscurecer aquela pessoa. E aí, Kardec, a irmã Rosália continua falando e diz, mas essa caridade não diz que é desnecessária a outra. Não diz para nós que não é preciso fazer a outra. Que outra caridade? A caridade material. Buscando uma passagem da Epístola de Tiago, ele diz que se um irmão ou uma irmã estiverem mal, estiverem nus e tiverem fome,
falta de mantimentos, fome, ou estiver em qualquer situação ruim, e nós dissermos para ela: fique em paz, meu irmão, que Jesus te acompanhe, e não dermos para ela aquilo de que ela precisa, de nada vai adiantar. De que adianta pregarmos, falarmos sobre Jesus para crianças famintas ou para velhos, idosos, necessitados de tudo? Se não sustentarmos o corpo não consegue assimilar os ensinamentos que nós passamos. Jesus ensinou, mas também distribuiu pão e peixe para quem o ouvia, porque sem isso as pessoas não conseguiriam entender o que ele estava falando. Nós precisamos do corpo para assimilar as benesses do Espírito. E para que não fiquemos apenas no Evangelho segundo o Espiritismo, vejamos uma passagem de Bezerra de Menezes, trazido nesse livro do Chico Xavier, chamado Caridade, em que ele fala, vários espíritos falam sobre a caridade, e o Bezerra de Menezes vem falar sobre a caridade material. Parece estranho Bezerra de Menezes, um homem que abriu mão de tudo que tinha em sua vida, que era material, em benefício de todos os pobres, sem saber quem eram as pessoas a quem ele estava servindo. Ele volta para nos dizer da importância do dinheiro. Diz Bezerra de Menezes que o dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada acesa. No mundo em que nós estamos, se ninguém pagar a conta de luz, na semana que vem faremos palestra no escuro e sem microfone. Já pensaram nisso? Dinheiro não faz falta não, o que é importante é o amor. Claro que é importante o amor, muito mais importante que qualquer coisa, mas o dinheiro também é importante, porque ele não ilumina a sala, não traz iluminação. Mas como iríamos ouvir o que estamos falando, ou como iríamos poder ler um livro, se não tivesse a luz a qual nós pagamos todo mês? O dinheiro não é calor, contudo, ajuda a adquirir agasalho. Com frio, ninguém consegue ouvir, nem evoluir, nem aprender. Não é poder de fé, mas sustenta a esperança. Muitas vezes, a falta de um tostão para pagar uma consulta médica leva a pessoa à morte, ou seja, acaba com a sua esperança de continuar crescendo. Não é cultura, mas adquire o livro. Não é base de cura, no entanto, auxilia na aquisição do remédio. Em suma, resumindo, o dinheiro associado à consciência tranquila, é uma bênção do céu, que nem sempre faz a felicidade, mas que sempre faz falta. Nós vivemos num mundo que ele é tocado pelo dinheiro. Infelizmente, é assim que as coisas são. Não conseguimos mais viver longe da ideia do amparo monetário. As nações que vivem, de alguma forma, fora disso, não conseguem sobreviver. O dinheiro é importante, nós não podemos dar a ele maior importância do que ele tem. A sua importância é grande, mas é limitada, mas não é dispensável. Nós precisamos desse amparo até mesmo para crescermos. São palavras de Chico Xavier e Bezerra de Menezes, duas pessoas, duas criaturas que jamais tiveram qualquer interesse pelo dinheiro, mas sabem das nossas necessidades. Nós mostramos aqui várias razões para praticarmos a benevolência. A benevolência é a caridade material, é aquela caridade que a gente ajuda alguém, mas praticada com amor, logicamente, porque não dá para separar a caridade da caridade benevolente. Caridade é uma coisa só. E nós temos vários indícios de que a prática do bem nos leva a algumas condições muito boas. Se eu preciso de uma razão, de uma coisa racional, de uma justificativa material para eu fazer a caridade, nós vamos apresentar agora, porque tem pessoas que falam: puxa, mas eu não acredito no Espiritismo, mas eu acredito na caridade. Então eu vou te dar várias razões para que você faça a caridade, independente do que te move, porque fazer a caridade movida pelo interesse pessoal ainda é melhor do que não fazer a caridade. Porque é fazendo a caridade, movidos pelo interesse pessoal, que nós aprenderemos a fazer caridade de forma espontânea. Se quisermos praticar a benevolência por outros motivos, podemos afirmar que praticar a caridade vai melhorar o nosso conceito com Deus, seja lá que Deus for o nosso. Sem dúvida nenhuma, todo Deus de toda religião apoia a prática da caridade. Então, se eu não souber por que fazer a caridade, vou fazer para melhorar o meu contato com Deus. Ou então, eu posso empregar melhor o meu tempo ocioso. Quando eu estiver com as costas doendo de ficar sentado no computador, olhando as novidades do Facebook, levante,
Pegue em alguma coisa e vá levar para alguém que tenha necessidade. Porque isso vai nos ajudar a preencher o nosso tempo ocioso. Quando estivermos cansados de bocejar diante da televisão, que 140 canais não são suficientes para trazer coisas boas para a gente assistir, vamos desligar aquela coisa e vamos ajudar alguém. Vamos sair de casa, vamos andar, ir até alguém que precisa e dar a ele, ainda que seja apenas um sorriso, ou um aperto de mão, um abraço, ajudá-lo a levantar, ou conversar com ele simplesmente. Mas vamos empregar melhor o nosso tempo ocioso. Não é religião, não tem nada a ver com religião isso aqui. Simplesmente empregar melhor o nosso tempo ocioso. Se formos adeptos de uma religião, podemos praticar a caridade para ganharmos alguns créditos com os companheiros espíritas, porque todo mundo acha bonito quem faz caridade. Não adianta negar, todos nós achamos muito bonito alguém que faça caridade. Quando eles vão à televisão e mostram alguém que fez uma coisa muito boa, a gente fica admirando aquela criatura como se ela fosse a criatura mais importante do mundo. É bonito ver os outros fazer caridade. Então é bonito também fazermos caridade para ficarmos bonitos com os outros. Mas tem outras razões. Lá na agência, no site da Agência Estado, eles escreveram um artigo dizendo: fazer caridade faz bem à cabeça, ao coração e ao corpo. E lá eles afirmam que fazer caridade aumenta a elasticidade da pele. Olha só, hein? Cirurgia plástica é baratinho, fazer caridade. Aumenta a elasticidade da pele, porque aumenta a produção de colágeno. Que coisa impressionante isso, né? E tem mais, diminui os problemas gastrointestinais. Alguém já pensou nisso? Fazer caridade reduz os problemas gastrointestinais. Está lá no site da Agência Estado, podem pesquisar que vocês vão encontrar, lá no site da Editora Abril. Aumenta a produção de serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar. As pessoas que têm depressão têm quedas acentuadas na produção de serotonina. E fazer caridade aumenta a produção de serotonina. Olha que bacana isso, que coisa interessante. E fazer caridade aumenta a expectativa de vida. Duvidam disso? Divaldo Pereira Franco já está com 86 e Chico Xavier morreu com quase 100. Que coisa interessante isso. Fazer caridade aumenta a expectativa de vida. Madre Teresa viveu num lugar miserável e mesmo assim viveu bastante tempo. Acho que ela desencarnou somente para acompanhar a sua companheira Diana, porque ela desencarnou 6 dias depois da princesa Diana. Acho que ela foi atrás da sua súdita para ajudá-la a continuar a evoluir. Então, gente, se não querem ser religiosos, pratiquem a caridade por interesse pessoal, por tudo isso que está aqui e por mais um monte de coisa que não temos tempo de falar. A caridade também serve para manter o nosso equilíbrio emocional, dar alguma coisa de valor para alguém. Esse filósofo americano, chamado Jacob Needleman, ele conta que um de seus alunos narrou para ele uma história de que ele estava um dia em sua casa no Natal e, na noite de Natal, uma mulher e uma criança tocaram a campainha, pedindo alguma coisa para comer. Ele então deu alguma coisa para aquela senhora e viu que tinha um garotinho. Falou para o filhinho dele: meu filho, é Natal, dá um dos seus brinquedos para aquele menininho, porque ele não vai ganhar presente. O filhinho dele foi lá correndo no quarto, não pegou um dos brinquedos velhos que ele tinha e foi levar para o garotinho. O pai falou: peraí, não senhor, esse não, esse é velho, esse você vai jogar fora. Vai lá e pega um dos mais novos, um daqueles que você gosta, porque ele também gosta dos brinquedos que você gosta. O filho foi lá, olhou, ficou meio emburrado, uma tromba meio exagerada, ameaçou chorar, mas pegou um dos que ele gostava e levou e falou: esse aqui tá bom, papai? O pai falou: esse tá bom. Era um brinquedo novinho que ele adorava. Chegou lá fora e entregou para o menino, e na escuridão do portão ele viu que os olhinhos do menino brilharam. 2 luzes se acenderam, o sorriso esticou-se de uma orelha a outra. E o garotinho viu aquilo, voltou para dentro de casa e disse ao seu pai: papai, eu quero fazer isso de novo, porque isso é bom. Ele se sentiu bem em ver o seu reflexo no sorriso daquela criança. Fazer caridade é bom. Zenóbia, uma das personagens de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, mostra a gratidão dela depois que eles voltaram de uma excursão no plano espiritual, em que ela pôde ajudar a milhares, a centenas e talvez milhares de pessoas, mostrando que a sua gratidão e a sua dívida com Deus havia aumentado pelo bem que ela havia feito, porque os espíritos superiores já entendem que fazer o bem às outras pessoas não aumentam os nossos créditos com Deus, aumenta a nossa dívida, porque cada vez que fazemos o bem a alguém, nos sentimos tão bem que nós passamos a dever a Deus mais ainda do que já devemos. E fiquem conscientes de que seremos espíritos superiores quando devemos
tanto a Deus que não teremos mais condições de pagar a Ele tudo de bom que Ele já fez para cada um de nós. A gente ouviu falar várias vezes que fora da caridade não há salvação, mas não é apenas em termos religiosos. Fora da caridade não há salvação para nada nesse mundo. Não há salvação para os espíritos, não há salvação para as empresas, porque as empresas que não trabalham pensando no seu próximo, na sustentabilidade, não conseguem ser felizes e nem prosperar. Precisamos de pensar no próximo até quando vamos abrirmos uma empresa. Não há salvação para o meio ambiente. Se não trabalharmos preocupados com as consequências no meio ambiente, ele também não tem salvação, e para esse mundo em que vivemos também não haverá salvação. Não há salvação para as nações. As nações descobriram que se elas não se ajudarem umas às outras, elas não conseguem crescer, porque existe limite de exploração. Eu exploro até um certo ponto, depois eu preciso fazê-la crescer para que ela me ajude também a continuar crescendo. Não há salvação para o universo como um todo, porque a caridade é o sustentáculo da vida nesse universo. A sustentabilidade universal depende da prática da caridade. Se não fizermos a caridade, não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Mesmo assim, alguns religiosos ainda contestam a caridade. Dizem eles que essa ideia de que fora da caridade não há salvação é mentira. Baseado, sobretudo, em uma frase de Paulo, em algumas frases de Paulo, numa interpretação equivocada dos calvinistas. A sequência de religiões que vieram seguindo o calvinismo entende que nós nos salvamos porque somos eleitos por Deus, somos escolhidos por Deus para sermos salvos. E lá na Epístola aos Efésios, Paulo diz que, porque pela graça sois salvos, pela graça seremos salvos, segundo Paulo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está lá na carta aos Efésios. O que Paulo estava querendo dizer é que Deus quer que cada um de nós nos salvemos, e isso Ele fará, independente de durar 1, 10 ou 100 ou 1000 encarnações. O que Ele disse é exatamente isso. O determinismo inexorável de Deus exige que todos vós se salvem. Apenas isso. Porque o próprio Paulo mostrou em várias situações o contrário do que a interpretação calvinista traz dessa frase. Tiago também faz um desafio. Se você tem a fé e eu tenho as obras, mostre o que a sua fé conseguiu produzir sem as obras, que eu vou mostrar todo o poder da minha fé pelas obras que eu fiz. Porque as obras testemunham a fé, mas a fé não consegue testemunhar nada de bom sem as obras. E o próprio Paulo disse em outra passagem que a gente vai ver daqui a pouco, o contrário do que se interpretou daquela forma. Jesus também mostrou que não há salvação fora da caridade, quando ele trouxe a parábola do juízo final. Vinde a mim, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde o começo dos tempos, porque eu tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, etc, etc, etc. Mas quando foi que fizemos isso, mestre? Quando fizeram isso a cada um desses pequeninos, eram a mim que estavam fazendo. Jesus é claro ao dizer, não é pela graça de ninguém, não é pela sorte, não é pela escolha, é pelas obras. Nós seremos salvos, iremos para a direita ou para a esquerda, dependendo de se fizermos o bem ou não fizermos o bem. Vejam que ele não falou em fazer o mal, ele falou em não fazer o bem. Cada vez que não fizestes isso a cada um desses pequeninos, era a mim que não estavam fazendo. É claro em mostrar para nós que o que nós chamamos de salvação vem pelas nossas obras. O próprio Paulo de Tarso, na primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios, ele deixou bem claro que nós só seremos algo se praticarmos a caridade. E ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o símbolo que soa ou como o metal que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e etc, etc, e ainda que tivesse toda a fé, olha bem, ainda que eu tivesse toda a fé, sem a caridade eu nada seria. Não é que ele está desmentindo o que ele disse antes. Acontece que lá havia um contexto. Aqui existe outro contexto. E a interpretação equivocada daquele contexto levou
os calvinistas e seus seguidores a imaginar que Deus determinava no mundo quem seria salvo. E aquelas pessoas teriam apenas que glorificar e honrar a Deus, porque elas já estavam deterministicamente fadadas à salvação. Era a ideia do determinismo que nascia na face da terra e que tomava força, só com uma interpretação absolutamente torta e equivocada. Continua ainda Paulo falando: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Não existe dúvida do pensamento paulino, porque tudo o que ele fez em sua vida, tudo que as cartas de Paulo retratam, tudo que o Atos dos Apóstolos retratam sobre a trajetória de Paulo, mostra que ele entendia muito bem que as nossas obras são testemunha do que nós somos. Mas é necessário que façamos obras com fé, que saibamos por que estamos fazendo, para que sejamos espíritos superiores. Mas jamais podemos imaginar que Deus seleciona algumas pessoas para serem salvas e outras para ficarem por aí perdidas no mundo, entregues ao determinismo divino por uma determinação exclusivamente de Deus. Não podemos aceitar isso, e o próprio Paulo não entendia isso. Tiago nos mostrou isso várias vezes, e o próprio Cristo veio identificar isso. Portanto, meus amigos, se queremos ser grandes, vamos praticar a caridade em sua tríplice condição, em seu tríplice aspecto. E vamos esperar que nós aprendamos no futuro a fazer isso com amor, com dedicação, isentos do interesse pessoal. A cada vez menos vamos nos afastando do interesse pessoal, para que saibamos estar sempre com Jesus, servindo em seu nome. Muito amor, muita paz para todos nós. Muito obrigado.